Qual a ferragem utilizada em uma viga de 7 metros? Então, vamos calcular aqui completo como fazer o cálculo da armadura da nossa viga, tá? De 7 metros. Então, vamos aqui os dados da nossa viga, tá? Considerando aqui um projeto arquitetônico, a viga tem que ter um limite de 20 centímetros de largura e ela vai receber um momento fletor de 170 kN vezes metro, tá? E nós vamos ter um FCK do concreto de 25 MPa e o aço é um CA50. Por limitações arquitetônicas, essa viga vai ter que ter uma altura máxima de 65 centímetros, tá? E uma altura útil de 62. Então, por que 62 centímetros a altura útil? Porque nós vamos ter um cobrimento de 3 centímetros. Então, 65 centímetros menos 3 centímetros do cobrimento, nós vamos ter, então, uma altura útil de 62 centímetros. Então, vamos calcular. Nós temos que encontrar o valor de um parâmetro chamado K6, porque nós vamos utilizar uma tabela de dimensionamento retirada do livro Concreto Armado Eu Te Amo, que já considera a majoração de esforços, tá? Então, nós vamos calcular esse parâmetro K6 e você vai entender como é esse processo, tá? Para calcular esse parâmetro K6, nós temos uma fórmula aqui que é 10 elevado a 5 vezes BW. O que é BW? BW é a largura da nossa viga, tá? A largura completa, considerando o cobrimento, tá? É os dados da seção da nossa viga. Vezes a altura útil ao quadrado, que é de 62 centímetros, né? Porque nós temos 3 centímetros de cobrimento. Nós temos 65 centímetros menos 3 centímetros do cobrimento. Então, nós temos uma altura útil de 62 centímetros ao quadrado. Lembrando que esses valores são valores em metros, dividido por um momento fletor, que é 170 kN, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, de 10 elevado a 5 vezes 0,2 vezes 0,62 ao quadrado, dividido por 170, nós temos o valor do nosso parâmetro K6 de 45,22. E agora nós temos que encontrar o valor correspondente a outro parâmetro importante para nós calcularmos o aço da nossa viga de 7 metros, tá? Que é o coeficiente chamado K3. Mas antes disso, eu quero deixar uma dica aqui. Você quer saber como faz para calcular a carga da alvenaria na viga? Eu tenho um vídeo falando como fazer isso. E eu vou deixar aqui nos cards, caso você queira conferir, tá? Voltando aqui, então nós temos que encontrar esse valor, esse parâmetro chamado K3, que nós vamos conseguir utilizando o valor de K6. Nós temos aqui a tabela de dimensionamento, aquela retirada do livro Concreto Armado Eu Te Amo, que eu vou deixar o link aqui abaixo também, caso você queira adquirir esse livro. Esse livro é muito bom. E nós vamos encontrar o valor de K3 utilizando o valor de K6, tá? Então, é um valor aqui, nós procurando aqui na tabela, nós encontramos que o valor de K3 correspondente ao K6 será 0,364, tá? Então, nós temos aqui o valor aproximado de K6 de 45, tá? Nós temos 45,22, o valor mais próximo na tabela é 45 e o correspondente a ele é 0,364. Olha só, lá em cima nós temos o valor de CA50, tá? Você coloca lá na tabela, nós temos o valor correspondente lá em cima. Valores de K6 para concreto de FCK, MPa, tá? De 20, 25 e 30. E os valores de K3 para os aços de CA25, CA50 e CA60. Como nós temos um CA50 no nosso aço e nosso concreto é 25 MPa, então o valor de K3 será 0,364. 0,364. Então, a área de aço necessária para a nossa viga vai ser muito simples. Para calcularmos a área de aço, vai ser K3 dividido por 10 vezes o momento fletor dividido pela altura útil. Então, fazendo esse cálculo aqui, nós temos 0,364, que é o valor de K3 que nós encontramos na tabela, dividido por 10 vezes 170,
dividido por 0,62, tá? Esse valor do 0,62 é porque em metros. Então, fazendo esse cálculo, nós temos que a área de aço para a nossa viga de 7 metros será 9,98 centímetros quadrados de aço que nós vamos ter que ter. Então, nós vamos calcular agora a quantidade de barras necessária para a nossa viga, tá? Nós temos a nossa área e nós temos que encontrar qual a quantidade de barras necessária para que nós colocarmos na nossa viga. Mas antes disso, eu quero deixar outra dica aqui. Você quer calcular a carga total de uma caixa d'água sobre a laje? Eu fiz um vídeo aqui explicando como faz isso. Estou deixando nos cards aqui em cima, tá? Então, nós temos o 9,98 centímetros quadrados, que é a nossa área de aço que nós precisamos para a nossa viga. E nós temos que encontrar qual a quantidade de barras que vamos encontrar esse valor. E é muito simples, tá? Nós vamos analisar aqui a área de aço por cada diâmetro, tá? Nós temos 5 milímetros na nossa barra, que é 0,196 centímetros quadrados. 6,3 milímetros, que é 0,312 centímetros quadrados. E dentre outras aqui, tá? Então nós vamos escolher uma barra que nós queremos utilizar na nossa viga. Eu vou escolher aqui uma barra de 25 milímetros, tá? Então, para nós calcularmos a quantidade de barras, nós vamos utilizar a área necessária que nós calculamos, que é 9,98 centímetros quadrados, dividido pela área de uma barra. Então, fazendo isso, nós temos que 4,91 é a área de uma barra de 25 milímetros, tá? Então, fazendo esse cálculo, nós encontramos aqui que a quantidade de barras é 2,03 barras, ou seja, 2 barras, que é um valor insignificante, 2,03 barras, nós temos 2 barras. E nós podemos conferir até na tabela aqui, Mãe de Aço, tirado também do livro Concreto Armado Eu Te Amo, que eu vou deixar no link aqui abaixo do livro, que aqui mostra a quantidade de área de aço de acordo com o número de barras. E se você observar aqui na tabela, se você colocar 2 barras de 25 milímetros, aqui vai mostrar que praticamente nós temos uma área de aço de 10 centímetros quadrados. Então, nós estamos ok com a nossa escolha. Então, nós temos aqui, só detalhando, nós vamos ter uma armadura construtiva aqui, tá? Chamado porta-estribos. E nós vamos ter aqui nossa largura de 20 centímetros, a altura de 65 centímetros, nosso estribo, e aqui as nossas barras para suportar o nosso momento fletor, tá? Que vai ser 25 milímetros, 2 barras de 25 milímetros, que está aqui ilustrada no nosso desenho, tá? Gostou? Curta esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe para quem também tem essa dúvida de como fazer esse cálculo, tá? Um grande abraço.